Glória a Deus. João capítulo 1, verso 43. Todos acharam? Amém. Vamos lá também. Se não lá, vocês vão ver ele. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou ali Filipe e disse: segue-me. Amém? E Filipe era de Betsaida, da cidade de André de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele aqui de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco, abençoa com a tua santa palavra o teu povo. Meu Deus, fale conosco de uma maneira especial. Senhor, abençoe nessa noite, fale com o teu servo, a tua serva, mas também, Senhor, abre o entendimento do teu povo para compreender a tua palavra, Senhor. Transmite, Senhor, o teu recado, Senhor. Fale, Senhor, que nós queremos ouvir tua voz. Encha-nos de sabedoria, de gozo, de graça, em nome de Jesus. Podemos assentar. Irmãos, eu sei que o tema é estranho, né? Pode vir alguma coisa boa na igreja? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho notado em pesquisas e tudo, muita coisa que eu tenho notado, que eu tenho pesquisado, que cada dia que passa cresce mais o número de pessoas que dizem não crer em Deus. E é muito triste, irmão, o que está acontecendo cada vez mais. Note bem, cada vez mais irmãos têm deixado a igreja para viver uma fé sem compromisso. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Jesus, creio nisso, creio naquilo, mas eu não quero compromisso com a igreja. Isso é muito triste, é muito revoltante você ver isso. Os jovens sem religião, essa pesquisa agora, superam jovens que se dizem sem religião no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, superam os evangélicos e católicos. Jovens sem religião superam os evangélicos e os católicos, que são jovens evangélicos, jovens católicos, que são superados por aqueles que são sem religião. Segundo o censo do Datafolha, em São Paulo, jovens de 16 a 24 anos, que se dizem sem religião, são 30%. Dos entrevistados, superando os evangélicos, que tem 27%, os evangélicos são 27%, e os sem religião tem. Os católicos, jovens entre 16 e 24 anos, somam 24%. Os de outras religiões, 19%. Isso no estado de São Paulo. Sem religião, 30%. Evangélicos e católicos, 27 e 24%, respectivamente. No Rio de Janeiro, o sem religião, nessa faixa etária, é bem maior, é 34%. Evangélico, 32%, católico, 17% e as demais religiões, 17%. Por que eu estou falando isso? Eu vou te mostrar agora mesmo. Que cresce o ateísmo no Brasil. E segundo pesquisa, a raiz está dentro das igrejas. O problema do ateísmo crescendo para o maior país católico do mundo, ou mais para o maior país cristão do mundo, é as igrejas. O esfriamento da fé cristã começa a se tornar uma realidade visível no maior país cristão do mundo, o católico, como muitos dizem, como as pesquisas dizem. E onde a igreja evangélica tem experimentado um crescimento maravilhoso. Todas as igrejas estão crescendo, mas a proporção não chega ao número daqueles que estão desistindo da fé.
Segundo estudos, irmãos, a grande culpa é das próprias igrejas, principalmente as chamadas neopentecostais, ou do sistema religioso que estão ensinando agora, desse capitalismo que entrou dentro das igrejas, a teologia da prosperidade. É um perigo para o verdadeiro evangelho, ou desse sistema que as igrejas estão ensinando, porque as igrejas estão se vendendo uma fé que Deus nunca ofereceu, que a Bíblia nunca ofereceu. O Senhor nunca ofereceu uma fé isenta de problemas. O Senhor não vai colocar você numa bolha. Não é porque você serve a Deus agora que você não vai ter problema. Na verdade, é aí que infelizmente o problema começa. E uma vez que os jovens que estão dentro dessas igrejas se decepcionam, o que eles fazem? Vão para o mundo. O outro motivo que deram nessas pesquisas que eu não coloquei aqui, mas que eu estou lembrando agora, é que é o grande número de faculdades que estão iniciando no Brasil. Há 30, 40 anos atrás, o número de faculdade era pouco, e os jovens estão ingressando cada vez mais na universidade, e lá o que eles encontram? Professores que são defensores ensino que não é bíblico. Tem muitos professores que são declarados ateus, são pessoas que defendem, outras que não são criacionistas, não defendem que o universo foi criado pelo Criador, mas sim são outras teorias. E chegando lá, debate de frente, eles não têm base bíblica para defender a sua fé. Se perguntar para um jovem, por que você crê em Deus? Qual é a base? Por que você crê em Deus? Por que você vai na igreja? Por que você lê a Bíblia? Sabe, todos aqui sabem responder? Será? O que devemos fazer então, nesse cenário tão caótico? Olha o que Filipe falou disse Natanael. Filipe contou a Natanael, disse, olha, nós, aqui no versículo 45, disse Filipe a Natanael, disse-lhe, achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e quem se referiram aos profetas, Jesus o Nazareno. Glória a Deus. Vem e vê aqui o que Natanael falou. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Sabe o que Filipe falou? Vem e vê. Quando alguém falar da igreja, o que você tem que falar? Vem ver o quanto Deus vai fazer na sua vida. O que Deus pode fazer na sua vida. Então eu quero te mostrar algumas coisas que você só encontra no meio da igreja. Você não vai ter em lugar nenhum. Jamais. E lá no final vou dar um testemunho no homem de Deus de como vale a pena servir ao Senhor. A primeira coisa que você encontra na igreja está lá em Mateus 16, verso 19. A primeira coisa que Jesus deu à sua igreja está em Mateus 16, 19. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, eu desligo lá no céu. A igreja tem o poder da salvação. Está ligado à igreja é o primeiro passo da salvação. Em Marcos 16, 15, que todo mundo conhece, Cristo disse as palavras que Marcos registrou por todo mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A salvação passa pela igreja. Eu sei, irmão, que a salvação ela passa pelo Calvário. Eu sei que o Calvário é através do Calvário que o ser humano encontra a salvação. Porque é através do sacrifício de Cristo.
capítulo 5, dificilmente alguém morreria pelo justo. Poderá ser pelo bom alguém hoje morrer, mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então Jesus deu a vida por você. Não dá para entrar na glória, não dá para receber a salvação sem ter o nome de Jesus na sua vida. Amém. Sem crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. Mas como ele mesmo disse a Pedro, eu vou te dar a chave do reino. Aquele dia, quando ele dirigiu a palavra a Pedro e demais apóstolos, estava representando a igreja. Se você ligar na terra, eu ligo lá no céu. Se eu desligar na terra, eu desligo no céu. Não está falando para Pedro. Não, está falando a igreja do Senhor tem o poder de ligar através da doutrina da palavra de Deus, através do ensinamento da Bíblia, a pessoa no reino de Deus. A igreja tem a chave da porta lá do céu. A porta que abre a salvação do pecador, irmãos. Pregar o Evangelho, sabe o que é? É oferecer o céu para quem está indo para o inferno. Pregar para o pecador, vou dizer de novo, é oferecer o céu para quem está indo para o inferno. Quando você convida alguém para a igreja, você está chamando ele para entrar no caminho que vai para o céu. Quando você convida alguém para o culto ou de libertação, de oração, você está chamando ele para ser liberto de toda doença, de toda enfermidade, de todo demônio, de todo vício. Amém. Você está Glória. oferecendo a porta do céu para ele. Glória a Deus. Não tem maior evangelismo do que esse de trazer alguém para a igreja. O maior evangelista que tem é aquele que consegue pegar o pecador e trazer para a igreja. Aleluia. Você pode trazer alguém para a igreja, irmãos. Então pregar o evangelho é oferecer o céu para quem está indo para o inferno. Pregar o evangelho, irmãos, é mudar o destino do pecador. Ele estava sendo condenado, agora não. Agora, Romanos 8, verso 1 é para ele. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito nos deu vida em Cristo Jesus. Tem condenação mais para você não. O mundo pode até te condenar, Jesus não vai te condenar. O mundo até pode chamar você de antiquado, de criticar suas roupas, criticar porque você carrega a Bíblia, igual o número de crentes que carrega a Bíblia está diminuindo assustadoramente. Porque em vez de carregar a Bíblia, vai carregar o celular. Celular é bom, o aplicativo é bacana, mas a Bíblia é insubstituível. Amém. Isso aqui facilita para você ler em alguns lugares, mas a palavra, André, ela é insubstituível. Carregar ela é carregar a bênção. Então a primeira coisa que eu recebo da igreja é a salvação. E eu lembro aqui que no Hebreus 10, verso 25 está escrito: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas façamos a demonstração. Coloque esse verso aí, Hebreus 10, 25, que enquanto esse dia está se aproximando, nós não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de congregar, estar com os irmãos. Não deixemos nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, tanto quanto mais vede que se vai aproximando daquele dia. Amém? Aumenta o seu retorno. Então, irmãos, o que você precisa? De crer em Jesus Cristo e congregar com o seu irmão que está aí do lado. Orar junto com ele, estar na igreja com ele. Aleluia. Sabe o que vem através da igreja? Porque quando eu venho para a igreja, aqui, pelo menos na igreja pentecostal aqui do Brasil, o nosso manual é esse, é a Bíblia. Nós não temos um livro de regras e doutrinas. Nosso livro é a palavra de Deus. O que nos rege é a palavra do Senhor. Tá? Tem princípios santos, como está em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. A igreja, dentro
dentro da igreja é um lugar onde você acha gente que vai te perdoar. Quando você magoar ele, quem é servo de Deus, quem ama ao Senhor, ele não espera o outro pedir perdão, ele perdoa ele antes, ele está pronto para perdoar. Olha, Paulo diz aos Éfesos: olha, eu creio que precisa ser benigno, é ser bom, ser misericordioso, perdoar. Tem que haver perdão mútuo entre eu e você. Você quer ir para o céu um dia? Perdoa o seu irmão. Como é que você vai para o céu se o seu coração está magoado? Como é que você vai para o céu sendo que o seu coração está mais amargo que o pé de Jerubeba? Como é que você vai para o céu sendo que você está todo em amargura? Então, pode vir alguma coisa da igreja? Boa, vem salvação e vem princípios. Um deles é o perdão, o outro é respeito mútuo. Colossenses 3,9: não mintais uns aos outros, pois quem já vos despiste do velho homem com seus feitos, eu agora não posso mentir para você mais, porque agora eu sou parte da igreja. E lá em Apocalipse está escrito uma fração daqueles que não vão entrar na glória. E uma delas: fora ficam os mentirosos. Os mentirosos estão juntos com os idólatras. Lá diz assim: aquele que ama e pratica a mentira. Então eu não posso mentir. O princípio básico do cristão é ser verdadeiro, ser honesto. Agora eu abro um parênteses aqui: você pode ser honesto e verdadeiro com a educação. Senão, tem gente que fala: eu mesmo, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, eu falo nada. Mas você pode falar com educação. Você não precisa usar desculpa para ser sem educação com as pessoas. Pega a Bíblia e você vai ver que as pessoas gostavam de ouvir a Cristo, porque tratava as pessoas diferente. Efésios 4:32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando aos outros, como também Cristo nos perdoou, perdoai. É como eu falei, mais uma vez Paulo enfatiza a necessidade do perdão. Olha, Gálatas 5:26. Esse aqui eu vou explicar agora. Não sejamos cobiçosos e vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Vai me falar aí sobre a inveja. Aí, nem princípio da igreja, não vem? Quando você vem para a igreja, o que se aprende? A primeira coisa é o que Cristo disse: a tua palavra seja sim, sim, não, não. Não Mirajá explicou isso aqui muito bem claro. Gostei da explicação que ele deu aqui, de que explicou isso. Lá é sim, vírgula, sim. Não, vírgula, não. Né? O teu sim tem que ser sim. O teu não tem que ser não. Quando você fala sim para um filho, honra e é sim. Prometeu, cumpra. Quando você falar não, é não. Pode chorar, pode espernear, o teu não é não. Em verdade nos diga, uma verdade sustentando a outra. Então a gente tem princípios que a gente aprende na igreja. E o principal, um deles é Romanos 13:8. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor porque a vez aos outros. Porque quem ama tem cumprido a lei. O amor você não paga, você retribui. E você nunca paga, está sempre devendo. Agora, as minhas contas, Paulo diz: não, ninguém fez devendo coisa alguma. Tenta andar com a sua vida tranquila, sem contas. Mesmo que em provérbio está escrito que empresta, ele é escravo daquele que está emprestando para ele. Quem toma emprestado é escravo que empresta. Então eu preciso ser senhor da minha vida. Para mim ser senhor da minha vida, eu não posso dever nada a ninguém. E para me
cumprir a palavra de Deus, João 3,34, né? Novo mandamento vos dou, vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando houver o quê? Amor uns pelos outros. A palavra de Deus é absoluta, irmãos. Como o Billy Graham falou, a palavra de Deus é a bússola do crente. O que vai te guiar é a palavra. Crente que ama a Deus, estuda a Bíblia, ora. E além do mais, irmãos, nós temos o livro de Êxodo, capítulo 20. Quem já leu Êxodo 20, levanta a mão. O que diz lá? Os 10 mandamentos. E esses mandamentos são tão importantes, mas tão importantes, que todos os demais dependem dele. Eu citei aqui João 3, 34 e 35. Cristo diz: novo mandamento vos dei. Até esse que Cristo mandou depende de cumprir os 10 mandamentos. Se fosse amar, que é o novo mandamento que Cristo falou, é esse: olha, vocês vão amar aos outros como eu estou amando vocês. E esses 10 mandamentos se dividem, eu estava estudando hoje, dividem em duas partes. Por assim dizer, eu estou dizendo o que eu entendi. De uma maneira que você possa compreender. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados diretamente com o meu comportamento em relação a Deus. Os outros 6 mandamentos também estão ligados ao meu Criador, mas é diretamente entre eu e você. As nossas relações interpessoais. Os 4 primeiros: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo ou imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te no dia do sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos é ligado diretamente a Deus. E os outros mandamentos, do 5º até o 10º, é o que o meu comportamento enquanto ser humano, com a minha esposa, com o meu cônjuge, com todos os seus familiares, com os seus semelhantes. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha uma longa vida sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Filho, honra seu pai e sua mãe. Você não sabe o que ele passou para ter você. Você não sabe as dores que a sua mãe passou para ter você. Você não sabe o que seus pais fazem para cuidar de você. Só uma mãe deixa de comer para deixar o filho comer. Minha mãe fez isso muitas vezes. Depois de velho, tem que saber disso. Só uma mãe faz isso. Só pai e mãe faz isso. Não, ele deixa de comer para os filhos comer. Mesmo se trabalhar o dia todo, se chegar em casa, tiver mulher para todo mundo, os filhos vão primeiro depois ele. Não é assim? Isso vai dar filho pequeno. Então honra seu pai e sua mãe, que você quer ser abençoado. Aí o 6º mandamento: não matarás. O 7º: não adulterarás. Tudo é relacionado. Eu não posso. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu não posso tirar a vida do meu semelhante. Eu não posso só adulterar, eu vou estar traindo a minha esposa. E talvez eu vou estar levando outra pessoa traindo seu marido, sua esposa. Não furtarás, ou estar roubando, tirando daquilo que alguém lutou para ter. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º que todo mundo conhece: é não cobiçar nada do próximo. Nada que ele tem, nem a sua mulher, nem o seu boi, nem o seu jumento, nada que ele tem. Tudo isso, irmãos, é mandamento. Pastor, nós estamos na época da graça. Mas quem disse que a época da graça o Senhor revogou os mandamentos? O que é que Cristo disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ainda você tem, o negócio foi, digamos assim, pior um pouquinho. No Velho Testamento, a lei falava sobre o adultério. Jesus em Mateus 5 foi a lei. Eu vou te falar mais: se você olhar para uma mulher com intenção impura, com desejo de se deitar com ela,
salvação, princípios que vai me tornar uma pessoa melhor. Olha só o que Billy Graham falou, irmãos, é tão forte, mas tão forte, é tão poderoso que a gente deveria ler isso todo dia. Estude a Bíblia para ser salvo. Creia, estude a Bíblia para ser sábio, perdão. Creia nela para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Você estuda a Bíblia para ser sábio. Você crê nela para ser salvo. Você põe em prática para ser santo. Amém. Com os mandamentos, você vai ser uma pessoa diferente. Glória a Deus. Então pode vir alguma coisa boa da igreja? Pode. Quem é a igreja? Nós que estamos reunidos aqui. Filipe falou para Natanael: vem e vê. Quando alguém fala mal da igreja, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: vamos, como foi convidado um dos discípulos de João Batista, e eles passaram um dia com Jesus, com os discípulos. Um dia mandaram, o Sinédrio mandou alguém prender Jesus, e eles foram lá, e Jesus estava no meio do sermão, ficaram ouvindo. Acabaram o sermão, eles não tiveram coragem de prender Jesus. Voltaram e falou para o Sinédrio. E o Sinédrio perguntou: mas cadê não prenderam ele? Sabe o que os soldados falaram? Olha, eu nunca vi ninguém falar como aquele homem. Não dá para prender aquele homem, não. Ninguém nunca falou como ele. As palavras dele entram na nossa vida. Então, chama alguém para vir para a igreja. Chama alguém para congregar, participar do culto, para orar com você, para ler a Bíblia com você. Os princípios que você aprende. Eu creio que Billy Graham citou essa frase que eu vou citar agora aqui, provavelmente no final da sua vida. Ele viveu mais de 90 anos, se não me engano. E ele diz: ainda que não exista céu, e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura. Sabe o que ele falou? Foi um prazer ser um cristão. Amém. Não estou preocupado se crê ou não crê, se vai ter ou não. Foi um prazer ser um cristão. Viver debaixo dos ensinamentos de Cristo, viver debaixo da lei de Cristo. As pessoas estão falando mal da igreja, estão falando mal, estão pegando no pé por causa de maus testemunhos que muitas igrejas estão dando. Estão vendendo uma fé que não existe. Faz isso que Deus vai fazer aquilo. Traz isso que Deus vai trazer aquilo. Não é porque você orou, Deus vai te dar. Não é porque você pediu que Deus vai te dar. A não pedir e dar-se-vos-á. Tiago explicou. Mateus 7,7 vai explicar para o Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar e vossa leite. Quando eu peço para aparecer, Deus não me dá. Quando eu peço aquilo que eu preciso, Deus concede. Amém. Porque Deus quer o meu melhor. Então eu posso crer de todo o meu coração. Eu posso viver uma vida de santidade, de oração, sabendo que Deus vai te ouvir. Você vai viver uma vida de milagres o tempo todo. Não importa o que as pessoas estão falando de fora, não. Ficar em pé. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Você tem uma alma que vai prestar conta um dia. Eu já disse aqui em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes muitos não chamam livro espiritual. Mas lá Salomão fala algo muito importante no final. Diz assim: segue o teu caminho, faz o que você quer. Sabe uma coisa? Deus vai pedir conta de tudo que você está fazendo. Então tenha cuidado com o que você faz. Olha só, cuidado. Amém? Toma cuidado. Igreja do Senhor. E a igreja falou assim: olha, nós somos as Bíblias que o povo está lendo. Você é o sermão que o povo lá está lendo. As pessoas olham para o seu comportamento lá na sua casa, no seu trabalho, e vê: esse é o cristão, aquele ali não é. Então você está dando um bom testemunho ou mal? Depende de você. Bem, nós vamos falar com